É isso aí, a nossa série de quarta-feira, a gente está falando sobre isso aí, ó. Espírito Santo, poder disponível e indispensável. É isso que a gente precisa entender. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. A gente olha para o livro de Atos, a gente vê a igreja primitiva se movendo e crescendo no poder do Espírito Santo. E a igreja desse tempo vai ter que cada vez mais valorizar a presença e a pessoa do Espírito Santo de Deus. É Ele que faz tudo, sem Ele nada podemos fazer. É tão importante que Jesus falou, olha, eu vou ter que ir para enviar para vocês um Consolador que vai estar com vocês para sempre. Se eu não for, Ele não pode vir. Mas Ele vai vir, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele é o Consolador. Então o Espírito Santo, cara, eu vou tirar esse negócio daqui, vou chegar para o lado. O Espírito Santo é esse Deus em nós, que vai nos aperfeiçoando, vai moldando o caráter de Cristo em nós. Ele nos capacita, Ele nos ajuda a cumprir toda a lei, todo o mandamento. Não tem como andar em obediência à palavra de Deus sem pedir a ajuda do Espírito Santo. Jesus nos ensinou a pedir isso. Na oração do Pai Nosso, na mesma oração que se pede o pão de cada dia, se pede também o livramento da tentação de cada dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixe cair em tentação. Está na mesma oração, só que às vezes a gente fica orando só o aspecto do pão, mas a gente não pede para ser livre da tentação. A gente está desprezando um poder de Deus para nos ajudar que está disponível. Quem está entendendo isso, gente? Então, vamos lá, eu já falei isso aqui. Na semana passada o pastor Ronald falou aqui sobre o Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Então, olha só, vamos ler junto de novo? Olha só, a solução para os problemas da igreja, escute, hoje reside em solucionar os problemas de cada cristão individualmente. E o remédio é uma pessoa, o Espírito Santo. Então presta atenção, a solução no conjunto está na solução individual. Se cada crente ele é transformado, a igreja é transformada. Quem está entendendo? E ali está dizendo, quem falou isso aqui foi D.L. Moody, está dizendo que o remédio para isso é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que aperfeiçoa a mim e a você individualmente, para que a gente se reúna como uma igreja perfeita no coletivo. Ele é o antídoto para todo erro, o poder para toda fraqueza, a vitória para toda derrota. Passa para mim. O suprimento para todas as necessidades, a resposta para todas as perguntas, e Ele está disponível para todo crente, pois Ele vive no coração e na vida de cada crente. As respostas e o poder já nos foram dados na pessoa do Espírito que vive em cada um de nós. D.L. Moody que falou isso. E aí, passa para mim, por favor. Lucas 11:13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o... E eu já te falei que se você não pediu, o Jesus já pediu por você. Que Ele disse que Ele pediria ao Pai e Ele enviaria o Consolador, e o Consolador já veio, foi derramado em Atos 2 e está disponível para nós, e a gente vai tomar posse do batismo no Espírito Santo, da mesma maneira que a gente tomou posse da salvação, pela fé, porque tudo é pela fé. Ninguém esperou Jesus se manifestar de maneira física para querer que é salvo. A gente entregou a vida a Jesus e a gente crê que é salvo. Quem crê que é salvo aí? Amém. Por que você crê? Porque está escrito. Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então você crê por isso. Então, se está escrito que Ele dá o Espírito Santo a todos quando pedir, você pede e recebe pela fé.
É simples. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. A personalidade do Espírito Santo. O que você está querendo dizer com isso, Luiz? Eu estou querendo dizer que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque ele tem personalidade e eu vou te mostrar os traços de personalidade do Espírito Santo. Toda pessoa tem uma personalidade. Não existe pessoa sem personalidade. Se tem uma personalidade é porque é uma pessoa. Então você está dizendo que ele é igual a nós? Não. Não estou dizendo que o Espírito Santo é igual a nós. Eu estou dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos feitos pessoa porque Deus é uma pessoa. E Ele nos fez à imagem e semelhança dEle porque Ele precisa se relacionar conosco. E a gente só tem relacionamento com gente da mesma espécie. Então Ele nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, eu não estou dizendo que por Ele ter uma personalidade, Ele é igual a nós. Estou dizendo que por nós termos uma personalidade, nós fomos feitos à semelhança dEle. Quem está entendendo, gente? Então Ele tem uma personalidade. Vamos lá. O Espírito Santo não é um entusiasmo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ainda diz assim, ó, escreva isso com letras maiúsculas, que o Espírito Santo não é apenas um ser que tem outro modo de existência, mas ele mesmo é uma pessoa com todas as qualidades e poderes da personalidade. Eu vou te mostrar isso na palavra de Deus. Ele não é matéria, é substância. O Espírito Santo tem inteligência, sentimento, conhecimento, compaixão, capacidade para amar, ver, pensar, ouvir, falar e desejar como qualquer pessoa. É de A.W. Tozer essa frase. E é uma realidade nas Escrituras, queridos. Então eu vou te mostrar hoje os traços da personalidade. Toda personalidade tem 3 coisas. Tem intelecto, sabe? Tem vontade. Intelecto, pensamento. Você vai ver que o Espírito Santo tem um intelecto. Você vai ver que ele tem uma vontade. Você vai ver tudo isso na pessoa do Espírito Santo. Toda personalidade tem, sabe o que também? Sentimento e sensibilidade. Você vai ver que o Espírito Santo tem tudo isso. Você está comigo, sim ou não? Luiz, qual a importância de você provar para mim na palavra que o Espírito Santo é uma pessoa? Para despertar em você a necessidade de que, se ele é uma pessoa, eu preciso me relacionar com ele. Sem relacionamento com o Espírito Santo, a igreja não ficará de pé. Vou repetir. Sem relacionamento com o Espírito Santo, a igreja não ficará de pé. Quem está entendendo? Ele tem intelecto. Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente, intelecto, mentalidade, capacidade de pensar, capacidade de interagir no campo intelectual. O Espírito Santo tem. Se ele tem uma mente, ele tem um intelecto, porque segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos. Então ele tem uma mentalidade. No mesmo livro de Romanos, capítulo 8, no verso 6, na versão da NVI, na versão da Almeida, diz que o pendor do Espírito é vida e paz. O pendor da carne é morte. Mas na NVI, eu gosto dessa versão porque ela mostra o que realmente é. A mentalidade da carne é, mas a mentalidade do Espírito é. Então ele tem uma mente, ele tem uma mentalidade. Aleluia. Você sabe o que é uma mentalidade? É um conjunto de pensamentos que nós somos formados. Você tem uma mentalidade. Você tem um conjunto de pensamentos a respeito de todas as situações. Agora, se ele está certo ou se está errado, só comparando com a palavra de Deus. Porque a mentalidade do Espírito é a palavra de Deus. O que que Deus pensa? Está aqui. E ele pensa bastante, porque o livro é grosso. Então Deus, ele tem um pensamento para tudo, acerca de tudo que eu e você enfrentamos. Quem está entendendo? É isso aí, ele tem uma mentalidade, queridos.
Ele nos ensina. Será que a gente pode aprender com alguém que não seja uma pessoa nos ensinando? Está escrito, 1 Coríntios 2,13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas conferindo coisas espirituais com espirituais. Então ele tem uma mentalidade, ele tem uma mente, ele tem um intelecto, ele nos ensina, mediante todas as coisas que ele sabe. A Bíblia chega a dizer que ele prescruta as coisas mais profundas de Deus, aleluia, e revela a nós. Essa pessoa maravilhosa habita dentro de você, querido. Sabe essa resposta que você está precisando? Ela está dentro de você. Pergunta para o Espírito Santo, cara. Conversa com o Espírito Santo, cara. Valoriza o Espírito Santo, cara. Como está escrito, cara, não extinguais o Espírito. Ele tem todas as respostas dos caminhos que você tem que seguir para ser vitorioso. Ele sabe a melhor escolha que você deve fazer. Sabe essa dúvida que você está, não sei o que eu faço? Ele tem a resposta perfeita para você. Para de perguntar para um, para de perguntar para outro, para de passar a mão no telefone e ficar falando da tua vida para pessoas que nem oram por você. Conversa com o Espírito Santo. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e conversa com o Espírito Santo. Ele te ama, cara, Ele quer o teu bem, a tua vitória. O perfeito conselho vem dEle. Está batendo cabeça porque quer, está escolhendo errado porque quer, depois sofre consequências porque não valorizou a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é poder disponível e indispensável. Cara, em nome de Jesus, faça essa experiência uma vez. Tem algo aí em você que você precisa decidir. Pergunta, vê se Ele não vai te dar melhor. Só que você tem que entender o seguinte: quando a gente pergunta o Espírito Santo, Ele vai falar de acordo com a vontade de Deus. Então pode vir uma resposta que não vai agradar a tua carne. Por exemplo, Ele pode falar, para de fazer isso. E de repente não é isso que você quer ouvir. Mas é a resposta que vai te abençoar. Porque quando corta na nossa carne, o Espírito sobressai, cara. Quem está entendendo isso, gente? Ele está dentro de você. Às vezes, lá em casa, a Monique sabe disso, eu faço um exercício, cara. Eu faço na minha casa, eu faço no meu carro. Quando eu estou no meu carro sozinho, eu boto meu cinto de segurança, aí eu boto o cinto de segurança do carona também. Falo, vamos lá, Espírito Santo, vamos comigo que eu quero bater um papo contigo. E eu vou conversando como se tivesse não, tem uma pessoa ali. Ou às vezes eu estou na minha casa, angustiado e tal, aí eu sento, eu boto uma cadeira na minha frente, eu começo a bater papo. Pego um café, Espírito Santo, posso tomar um café contigo? Posso, Espírito Santo? Cara, eu saio dali renovado. Você não precisa desabafar com ninguém, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenho nada contra, nada. Pelo contrário, incentivo. Não tenho nada contra psicólogo, psicanalista, psiquiatra. Não tenho nada contra. Existe uma necessidade, faça isso. Mas escute. Você tem o Espírito Santo. Quando você chegar no psicólogo, ele vai mandar você sentar numa cadeira e ele vai mandar você falar. Se você não falar, não tem consulta, não pode fazer nada. Aí você começa a falar. Você começa a falar. Aí ele vai tentar pegar
um gatilho, alguma coisa lá no teu passado para tentar projetar para o teu presente, para resolver o teu futuro. É isso que os psicólogos fazem. Quando você conversar com o Espírito Santo, se você não quiser falar, começar a chorar, ele entende as suas lágrimas. Ele conhece o teu passado, ele apaga o teu passado e ele projeta um futuro novo para você. O Espírito Santo, cara, é isso aqui, ó, Isaías 11:12. Repousará sobre ele o Espírito, está falando de quem, gente? Repousará sobre ele, sobre Jesus, o Rei da Glória. Jesus só fez tudo o que fez como homem, porque o Espírito Santo estava sobre ele, cara. A ponto de ele ter sido revestido antes de iniciar seu ministério. Porque quando ele saiu da água, o Espírito Santo selou. E ele começou o ministério na força e no poder, a ponto de Mateus capítulo 4, diz que ele foi levado por quem para o deserto? Espírito de sabedoria, de entendimento, espírito de conselho, cara. O espírito do conselho mora dentro de você, e você pedindo conselho a um montão de gente. Espírito de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Então o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem todos esses atributos aí, ó, sabedoria, entendimento, dá conselho. 1 Coríntios 2:10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas. Então ele tem intelecto, ele tem uma mente, ele tem um pensamento, ele tem um conselho, ele é uma pessoa. E ele mora em você. Quem está entendendo? Vamos para o segundo aspecto da personalidade do Espírito. Ele tem um aspecto da personalidade. Você tem sensibilidade? Você tem sentimentos? Porque você é uma pessoa. O Espírito Santo tem sensibilidade porque ele é uma. Romanos 15:30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor de quem? Do Espírito, cara. Deus é amor, sim ou não? Jesus é amor, sim ou não? O Espírito também é amor. Que lutei juntamente comigo nas orações de Deus a meu favor. Então o amor do Espírito nos leva a interceder pelos outros. Olha lá. Que lutei juntamente comigo nas orações. Está falando de intercessão. Paulo está falando de intercessão. Lute comigo em oração. Só através do amor do Espírito. Ele tem sensibilidade, ele tem amor. Ele tem sentimentos, ele tem amor. A ponto de Romanos 5:5 dizer, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é. Eu quero te dizer que no original, o amor aqui é ágape. Aqui é ágape, o amor de Deus. Porque o amor de Deus é derramado por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, em outras versões, que nos foi dado. Então, cara, o teu coração é cheio do amor de Deus. Declara assim, o meu coração é cheio do amor de Deus. Deus é amor. Eu sou amor. Em Cristo Jesus você é amor. O amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. Você tem capacidade de amar, cara. Porque o Espírito Santo te capacita. E é o amor ágape, cara. Quem está entendendo, gente? Ele tem sentimentos. Ele tem alegria. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e dor. Onde o Espírito Santo está, tem alegria, queridos. Por isso que está escrito, a força do Senhor é a nossa alegria. A minha alegria é a força do Senhor. Porque onde o Espírito Santo está, tem o que, queridos? Atos 13:52, ele tem alegria. Tristeza também. Luiz, porque está escrito assim, Efésios 4:30, e não
Se você está mandando eu não entristecer, é porque eu posso entristecer. Concorda comigo, sim ou não? Então olha aí, ó, ele tem sentimentos. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes. E o pastor Ronald falou disso aqui semana passada. Ele é o selo da promessa, o selo da salvação. Fomos selados, então não entristeçam. Quando, Luiz, que eu entristeço o Espírito Santo? Vou te dar o motivo número 1 que a gente entristece o Espírito Santo. Quando a gente não dá ouvidos à sua voz. Ele está falando com a gente, ele está alertando, e a gente está fazendo o famoso ouvido de continua andando por onde a gente quer, e ele está alertando. Você não está à vontade, você não está bem, ele está alertando. Você está entristecendo o Espírito Santo, porque se ele está te alertando, é porque ele já sabe que aquilo ali não vai ser bom para você, e você está insistindo em se destruir. Cara, você precisa entender o seguinte, deixa eu te falar. Deus, quando Ele chega na nossa vida, é para abençoar, queridos. Se você levar uma vida difícil, tem um histórico difícil, sabe? Sofrimento familiar e tudo mais, quando você chega em Jesus, a tua história de vida é transformada. Ele entra para mudar, não é à toa que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. Já foi ele mostrando o que ele veio fazer. Ele veio transformar a vida do ser humano da água para o vinho. Só que é o seguinte, cara, a gente coopera com ele. A Bíblia diz que a gente coopera. Então a gente chega em Jesus num lugar para construir a nossa vida de vitória, para arrumar as coisas no seu devido lugar. Ele começa a organizar, mas na nossa cooperação. Como que eu coopero? Pergunta para mim, como que eu coopero? Obedecendo a palavra de Deus. É a melhor maneira de você cooperar com Deus para construir a tua vida. Luiz, então eu vou ser bem sucedido porque eu obedeço a palavra? Não é isso. Não confunda as coisas. Eu vou ser salvo porque eu obedeço a palavra? Não. Você é salvo pela graça por meio da fé, somente isso. Mas eu vou cooperar com Deus e obedecer porque eu sou salvo. Porque tem uma condição, só você ler os profetas, Isaías, Jeremias, porque esse povo me desobedeceu, ele mesmo trouxe destruição sobre si. Está lotado disso. E não mudou, queridos, no Novo Testamento não mudou. Esse negócio de estou na graça, não preciso obedecer, está errado. Obediência é requisito básico para a gente se mover com Deus. Agora é lógico, tem o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Estamos nesse tempo que Ele nos perdoa, Jesus já morreu, o sacrifício já foi feito, não haverá outro sacrifício, mas existe uma condição, o nome é arrependimento. Quem está entendendo, gente? Então não entristeça o Espírito, ele tem sentimento de tristeza. Vamos para o terceiro aspecto da personalidade, ele tem uma... O Espírito Santo tem uma vontade, então eu estou provando para você, na palavra de Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem um intelecto, porque ele tem sentimento, sensibilidade, e porque ele tem uma vontade. É assim também com você, você tem um intelecto, você tem sentimento, você tem uma vontade. São traços de personalidade, tudo isso mora onde, gente? Mora onde? Na alma. Na mentalidade, tudo isso mora na alma, porque espiritualmente nós somos basicamente a mesma coisa, fomos criados à imagem de Deus, Deus assoprou o seu próprio Espírito em nós. O nosso corpo também é a mesma coisa, todo mundo tem 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, 5 dedos, é igual, mas é na alma que a gente diferencia um do outro, na personalidade. Então estou te mostrando a personalidade do Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito, está falando dos dons espirituais, realiza todas essas coisas, distribuindo como? Ou seja, conforme a cada um individualmente. Então ele tem uma vontade. Atos 16:7, defrontando Mícia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus
porque não era da vontade dele que eles fossem para aquela cidade naquele momento. Então o Espírito Santo tem uma. Quem está entendendo isso, gente? Está bem claro, né? Vamos lá? Atos 15, 28. Pois pareceu bem a quem? E a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Então, pareceu bem, a gente pode ler também, foi da vontade do Espírito Santo. Então, ele tem uma vontade. Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse quem? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado, de acordo com a vontade dele. Quem está entendendo? Então o Espírito Santo tem uma vontade, tem um intelecto, e o Espírito Santo tem sensibilidade. E agora eu vou fechar falando um pouquinho da natureza dele. Qual é a natureza da personalidade do Espírito? A natureza do Espírito Santo é perfeita, porque não tem a influência do pecado. Vou repetir, a natureza do Espírito Santo é perfeita, porque não sofreu a influência do pecado. E essa natureza perfeita tem traços de perfeição, que Ele está exatamente agora produzindo na minha e na tua vida. Quais são os traços da natureza perfeita do Espírito Santo? O fruto do Espírito. Qual é a natureza dele, Luiz? Mas o fruto do Espírito ele é amor, alegria. O Espírito Santo tem uma natureza pacífica. Ele é pacífico. Ele é longânimo, paciente. Ele é benigno. Essa é a natureza perfeita dele. Ele é bondoso, ele é fiel. Lá em Timóteo diz que ainda que nós não sejamos, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele é manso e ele tem o autocontrole, domínio próprio. Você está entendendo, queridos? Essa, pode subir o ministério de louvor. Essa é a natureza do Espírito Santo. E a gente vai estudar mais para frente. Eu vou começar a falar da obra dele na nossa vida. Quem está entendendo? O Espírito Santo, quando ele vem morar em nós, não é porque ele não tinha onde morar. Não é porque ele foi despejado de algum lugar. Ele veio morar em nós para realizar uma obra. E essa obra que ele veio realizar em nós é uma obra dupla. Ele realiza uma obra no nosso interior e ele realiza uma obra também no revestimento de poder. Isso é claro na Bíblia e eu vou te mostrar aqui. Então depois nós vamos estudar que esse caráter de Deus, o Espírito Santo, ele vem realizar essa obra, ele vem morar em nós para imprimir esse caráter em nós, para nos tornar manso, para nos dar domínio próprio, benignidade, longanimidade, mansidão, sabe, amor, alegria, paz. Ele está produzindo tudo isso aí no teu interior. Por isso que eu falei, tudo que você precisa está dentro de você. Ah, pastor, eu não tenho paz. Mentira. A paz, o Espírito da paz habita em você. Você não está exercitando a paz que você tem. Ah, pastor, eu não tenho paciência. Você tem paciência. O Espírito longânimo mora dentro de você e está produzindo paciência. Eu não consigo amar. Você consegue, porque o amor de Deus já foi derramado no teu coração pelo Espírito Santo e ele mora em você. Eu não tenho domínio próprio. Você tem domínio próprio, mas você não está cultivando esse fruto no teu interior. Você tem tudo, ele deu, Deus deu. Quem está entendendo, gente? Como que eu cultivo tudo isso, pastor? Como que eu cultivo todas essas características aqui? Tendo comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus.
É por isso que Ele é uma pessoa e nós fomos feitos à imagem e semelhança, para ter comunhão. É isso que a gente fala todo final de culto, gente. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, desde agora, para sempre. Todos dizem amém. Mas a gente está vivendo essa comunhão? Ou é uma frase, é um jargão, virou um jargão na igreja? Você tem que sair daqui consciente que você vive em comunhão com o Espírito Santo. Você pode pedir ajuda a Ele para tudo, quando você estiver cozinhando, quando você estiver indo para o trabalho, quando você estiver na faculdade, quando você estiver no trabalho, na escola, aonde quer, quando você estiver com um problema difícil para resolver, Ele está dentro de você. E aí eu peguei o texto, né, que dá base para a bênção apostólica, na versão da Bíblia, a mensagem. É uma versão maravilhosa e expressa exatamente aquilo que eu quero falar contigo essa noite. 2 Coríntios 13:14. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ele é o teu melhor amigo, querido. Ele é o teu melhor amigo. Fique de pé. Ele é o teu melhor amigo.